Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro. A segunda carta de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, um dos últimos livros. Uma carta bem pequenininha. Eu vou ler com vocês o capítulo 3, do versículo 8 ao 13. 2 Pedro 3, 8 ao 13. Então, 2 Pedro 3, 8 a 13. Prestem bastante atenção na leitura da palavra de Deus. É assim que o Senhor Deus nos fala através de sua palavra. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, é a versão que eu tenho usado, mas não difere muito da Almeida que todo mundo costuma ter. Diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz e ainda consegue penetrar o nosso coração. Nos ajuda, Deus, a sair daqui cheios do seu Espírito e com a certeza de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de filme de Natal. Nós nem vimos muitos esse ano, né, amor? Apesar de que no dia 25 a gente passou o dia inteirinho vendo filme. Um dos filmes que a gente viu esse ano chama Tudo Bem no Natal que Vem, com o Leandro Hassum. Não sei se alguém chegou a ver esse filme. A sinopse do filme é que ele tá preso assim num loop temporal, sabe? Ele não consegue sair do dia 24. Então, ele acorda no dia 24 e ele não lembra nada que aconteceu durante o ano. E durante o ano ele não lembra o que aconteceu no dia 24, sabe? Então, para quem está assistindo o filme e acompanha ele nesses dias 24, é como se ele dormisse e acordasse no outro ano, no final do outro ano. Virou uma confusão porque o eu dele, fora do dia 24, apronta com ele, né? Então ele acorda e descobre coisas diferentes na vida dele. Ele vai vendo a vida passando muito rápido, sabe? Então ele acorda no outro e aí os filhos estão maiores, acorda, os filhos, sabe? Ele não consegue ver tudo acontecendo. Esse filme me assustou um pouco, porque 2020 pareceu assim pra mim, sabe? Eu senti como se eu tivesse dormido no Natal passado e já era Natal de novo. Como se lá para março tivesse começado a epidemia e de repente estamos no final do ano. Gente, hoje é o último domingo de 2020. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Claro, não é uma sensação exclusiva desse ano, mas eu tenho tido essa impressão de que cada vez o tempo está passando mais rápido. Eu pesquisei um pouco sobre isso. A ciência tenta dizer que quanto mais velho você é, mais rápido você acha que o tempo está passando.
Então, se você discorda de mim e acha que o tempo não está passando rápido, talvez seja porque você é jovem. Mas para vocês que, como eu, já conseguem ver o tempo passando rápido, eu me vi refletindo, pensando no que eu fiz em 2020. Porque, claro, a gente tem um monte de desculpa, né? Tipo, foi um ano de uma epidemia, por isso que a gente não produziu muito, sabe? A gente não fez muita coisa, sei lá. Mas eu fiquei pensando, afinal, Deus me deu um ano todo. Foi um ano diferente. Mas o que eu fiz? Porque essa impressão de que eu estou acordando cada Natal, sabe? Que já é o final do outro ano, ela me faz perceber que eu estou desperdiçando muito tempo. Meu irmão, hoje é o último domingo de 2020 e como foi seu ano? Eu queria hoje trazer uma reflexão para a gente pensar o que a gente valorizou, sabe? O que a gente fez com esse tempo. Essa carta, ela foi escrita por Pedro, ela é um pouco questionada se Pedro mesmo escreveu, mas eu acredito que Deus preservou os escritos de Pedro desse jeito. Os argumentos que alguns usam contra Pedro ter escrito, eu não acho que são necessários. Eles falam de uma mudança de estilo no grego, mas ele pode ter escrito diferente, pode ter chamado outra pessoa para escrever. Enfim, eu não tenho dificuldade de crer que Pedro escreveu. E se é assim, e se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no final, a gente pode conversar mais. Pedro escreve essa carta no final da sua vida. Pedro escreve talvez uns 30 anos depois da morte de Jesus. E é incrível, porque faz apenas 30 anos que Jesus morreu e ele está tendo que responder a pergunta se está demorando a volta de Jesus. Eu não sei dizer se ele conseguia entender, se Deus tinha revelado para ele que ia demorar mais de 2000 anos, sabe? Eu não sei se isso chegava a passar na cabeça dele, mas já naquela época, ele lutava com essa ideia de que está demorando, de que Jesus, será que Jesus vem mesmo? Será que isso tudo que eles argumentaram é assim mesmo? Bom, os liberais, as pessoas que tentam negar um monte de coisa na Bíblia, vão dizer que, na verdade, foi uma mudança na forma dos apóstolos de enxergarem, sabe? Primeiro eles acharam que Jesus ia voltar logo, quando eles viram que estava demorando, eles arrumaram alguns argumentos. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está explicando como a gente lida com essa aparente demora, o que a gente faz. O mundo mudou muito nesses últimos 2000 anos, né? Eu imagino que Pedro jamais pensou que o texto dele ia ser pregado e tinha gente pela internet assistindo. Mas uma coisa não mudou, e é o que eu queria dizer para você. Jesus Cristo vai voltar. E a pergunta que eu tenho é, você está preparado? Então vamos lá, vamos tentar entender esse texto. Primeiro, Pedro explica que não está demorando. Eu sei que isso passa pela sua cabeça. Talvez você nunca tenha falado para ninguém, mas eu sei que em algum momento da sua vida, você já pensou, Jesus, está demorando. Você prometeu isso tem muito tempo e será que isso vai acontecer mesmo? Talvez você, que tem muito mais fé do que eu, não questione se ele vai voltar, mas começa a questionar você mesmo, sabe? Tipo, será que eu entendi errado? Será que na verdade é de outro jeito? Será que isso vai acontecer? Olha como Pedro escreve os versículos 3 e 4, que a gente não leu, desse mesmo capítulo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
E não é isso que passa pela nossa cabeça, não é isso que é sugerido para nós, às vezes, de tantas formas, de que o mundo está do mesmo jeito, sabe? Jesus disse que ia voltar, mas as coisas estão acontecendo. Aqui tinha 30 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, mas a gente ainda pensa isso. E agora talvez mais ainda, né? Porque o argumento deles era menor. Era, olha, passou 30 anos e para a gente passou 2000 anos. Pedro, ele explica o porquê dessa aparente demora. Ele dá 2 motivos. Primeiro, ele fala assim no versículo 8. Deixa eu achar. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O primeiro argumento de Pedro é que Deus não conta o tempo que nem a gente conta. Para você dizer que está demorando, você tem que usar alguma medida de tempo. A gente usa nossos anos para dizer que está demorando. E Pedro vai dizer, olha, para Deus não é assim. Deus não está preso nesse tempo. Ele, claro, está citando o Salmo 90, versículo 4, que diz, por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Desde o Antigo Testamento as pessoas sabiam que Deus não está preso ao tempo. Eu sei que é difícil para a nossa mente pensar isso, sabe? Mas Deus está fora do tempo. Ele existe antes do tempo ser criado. É como se o tempo, toda a linha temporal fosse esse púlpito e Deus estivesse olhando de cima. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Não existe demora. Porque Deus é eterno, Ele é antes do tempo e Ele está fora do tempo, Ele não está preso a isso. A Bíblia, por exemplo, em Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Como isso é possível se Ele foi morto há 2000 anos atrás? Isso é possível porque, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Essas nossas medições de tempo não importam para Ele. Pedro está explicando, primeiro, não está demorando, porque Deus não está preso ao seu padrão de tempo. Ele volta quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Quando você pensar que está demorando, lembra que para Deus não passou tempo algum, Ele está fora do tempo. Mas Pedro dá ainda outro motivo, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha como Pedro escreve o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que você reclama achando que é demora, na verdade, é paciência de Deus. É Deus sendo bom. Já pensou quanto amor Deus está aguentando, está suportando uma terra impura, diferente do que Ele criou? Deus é santo, o pecado é terrível para Deus, mas Deus está suportando isso em amor, para que mais gente possa conhecê-lo, para que mais gente chegue ao arrependimento. Bom, se Jesus tivesse voltado na época de Pedro, e nós? Mas vamos lá, se Jesus tivesse voltado ano passado, algumas famílias de brasileiros que a gente conheceu esse ano nos Estados Unidos, que esse ano conheceram a Jesus e converteram, teriam sido condenadas para sempre ao inferno. Mas Deus paciente, esperou mais um ano para que aquelas famílias pudessem conhecer a Ele. Quando Jesus voltar, acabou o tempo. Não vai ter outra chance. Por isso, Ele tem dado 2000 anos para povoar a sua nova terra, com gente, com conversões. Pedro ainda fala que vai ser de repente, ele fala como um ladrão, né? Jesus usa essa expressão como um ladrão.
Por que como um ladrão? Porque a gente não espera o ladrão. Se você soubesse o dia e a hora que o ladrão ia, você estava preparado, não acontecia nada. O ladrão vem de surpresa, quando ninguém está esperando. Pedro explica que é assim, mas Pedro fala, olha, mas todo mundo vai ver, porque o céu vai aparecer, tudo vai ser desfeito, o mundo vai ser completamente desfeito, tudo vai acabar. Jesus Cristo ainda não voltou. Quando Ele voltar, todo mundo vai ver. Não deixa ninguém te enganar, não deixa seu coração te enganar, achando que você entendeu errado. A Bíblia diz isso, Jesus Cristo prometeu que vai voltar. Não está demorando, porque para Deus o tempo não é do jeito que é para a gente. E também não está demorando porque Deus está retardando sua promessa, mas porque Deus está dando tempo para mais gente conhecê-lo e chegar ao arrependimento. Bom, foi o ano de 2020. Você passou esse ano pensando na volta de Jesus Cristo? Você pensou nisso? Eu preciso confessar a vocês que durante esse ano, alguns momentos, minha única oração era que Jesus voltasse logo. Chegou num ponto que eu me cansei. É difícil quando a gente olha para o nosso país e tem tanta briga. Eu não sei se alguém fez essa conta. Quantos secretários de saúde foram presos durante a pandemia porque aproveitaram esse período para roubar? E eu não estou falando de alegações aqui por causa de algum político. Eu estou falando de gente de tudo quanto é partido que foi preso mesmo. Tudo que eu queria era que Jesus voltasse, que eu vivesse no seu reino de forma plena, que o meu governante fosse Jesus Cristo. Finalmente, sem mais ninguém aqui roubando. Mas se isso passa pela sua cabeça, a pergunta que eu tenho é, você está preparado? Pedro é muito prático, sabe? Pedro é um apóstolo que gosta de dizer o que você tem que fazer diante daquilo. Pedro dá aí a teologia da volta de Cristo, ele explica que Jesus vai voltar, mas ele quer que você produza algo com isso, ele quer que um resultado prático apareça. Vamos voltar ao nosso texto então. Ele fala assim, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus. Para Pedro, explicar isso aqui faz sentido, porque agora que você sabe disso, agora que você sabe que Jesus Cristo está voltando, que Ele não está demorando, que é certo, você precisa viver de maneira santa e piedosa. Eu morei com outro missionário quando eu estive na MID, um mineiro da Assembleia de Deus. Ele me fazia rir muito, contando as histórias de quando ele converteu e de como ele via tudo sem conhecer direito. Então, uma das dificuldades dele, quando ele descobriu que Jesus Cristo ia voltar, era tomar banho. Ele dizia que para ele era assustador tirar a roupa e tomar banho, porque o medo dele era que se Jesus voltasse e ele não tivesse preparado, né? Ele pensava, que constrangedor, chega meu Senhor e eu estou aqui pelado tomando banho. Eu sei que parece um pouco absurdo isso, e a gente riu muito dele por muito tempo. Deixa eu esclarecer, você não precisa ter medo disso, tá bom? Jesus Cristo não é problema nenhum, se você não estiver vestido como você acha que deveria. Mas a gente não leva muito a sério como a gente vai estar quando Jesus Cristo voltar, né? Você já reparou a quantidade de vezes que Jesus fala para a gente vigiar? O tanto de parábola que Jesus fala, olha,
Você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Ele fala de virgens que não estavam lá e o noivo chegou e foi um problema. Jesus explica por várias vezes que a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado. O que Jesus vai encontrar quando vier? Você não precisa temer estar tomando banho. Mas o que ele vai encontrar no seu computador? O que você vai estar fazendo naquela hora? Como ele vai ver a sua família? Todos brigados? Será que ele vai voltar e você vai estar discutindo com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com sua mãe? Será que ele vai voltar e vai ver você servindo na igreja, usando seus dons, sendo parte do corpo de Cristo? Ou será que ele vai voltar e vai encontrar alguém que frequenta os cultos de vez em quando, achando que está tudo bem? Ele vai chegar aqui agora e olhar para você, e o que ele vai encontrar? Você precisa, em tudo que você for fazer na sua vida, lembrar que Jesus Cristo vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento. E ele não diz quando, ele fala que é como ladrão, para você estar preparado. Meu irmão, porque você sabe que Jesus Cristo vai voltar, viva a vida santa e piedosa. Viva a vida santa, buscando, acima de tudo, viver de forma santa. Ele fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que é esperar? Esperar aqui é prosdokontas. Uau, esse é meu grego. Esse esperar é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala das pessoas que deviam estar esperando pela volta dele. Quando ele fala que ele vai vir como ladrão e que não vão estar esperando. Não é um esperar passivo, sabe? Lógico que todos nós estamos esperando, a gente não tem opção, né? Não tem como fazer diferente. Mas aqui esperar é buscar esperar, é estar preparado. Quanto mais tempo eu converso com os americanos, mais eu percebo que nós somos preparados, esperamos ser roubados. Eu fico surpreso, isso tá me incomodando mais, sabe? Porque se alguém chegar aqui e falar assim, nossa, eu estava vindo aqui na igreja e roubaram meu celular, o que é a primeira pergunta? Você estava dando bobeira, não estava? Porque o ladrão deve ter feito errado, mas você que vacilou. A gente não pode fazer nada que seja dar bobeira, né? Se alguém vier e pedir oração porque o carro foi roubado, você vai perguntar, mas você estava dentro do carro? Você estava andando por onde? A gente está sempre pronto para correr, para gritar, para fazer alguma coisa. A gente evita alguns lugares, alguns horários. A gente sabe que a qualquer minuto a gente pode ser roubado. A gente sabe que o perigo está muito perto, que pode vir a qualquer hora, e por isso a gente espera isso. A gente espera preparado. Você entra no carro e já liga rápido e já sai. Você não fica enrolando. Você não esquece de trancar sua casa, porque você está esperando, pronto. No dia que o ladrão chegar na sua casa, ela vai estar trancada. Você não sabe que dia é, mas você garante que está arrumado. No dia que ele passar do seu lado, você não vai estar com o celular na mão. É justamente isso que Pedro está dizendo para as pessoas fazerem, ficarem prontas, esperando. Mas você consegue perceber como nossos valores estão trocados? Você não anda na rua segurando seu celular, você não sai à noite. Mas você não para de pecar temendo a volta de Cristo. Por quantas vezes Jesus fala para a gente não temer os homens que podem matar nosso corpo, mas temer a Deus que pode jogar a alma no inferno. Por quantas vezes Jesus nos adverte a prestar atenção nisso. Espere, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, e você não sabe como, quando, eu não sei quando. Fique pronto, preparado. Se Miqueias, meu amigo, achava que ia ser vergonhoso
ele não está vestido para a volta de Cristo, meu irmão, vai ser vergonhoso. Jesus Cristo voltar e ver o que você está fazendo. Lembra disso. Mas ele fala esperar e apressar. E parecem opostos, né? Esperar com paciência e apressar parecem coisas diferentes. É por isso que o esperar é ativo, é estar pronto. E aí tem uma pergunta. Como eu posso apressar? Mas antes eu queria dar uma nota aqui. Eu ouvi algumas vezes, em tom de brincadeira, mas eu acho que não é tanta brincadeira assim. É tipo, Deus, Jesus, espera eu casar para voltar, sabe? Poxa, eu estou planejando tanta coisa na minha vida, espera resolver isso. Deus, eu passei o ano planejando uma festa de casamento, sabe? Eu passei o ano lutando por uma promoção no emprego, eu acho que vai sair no ano que vem, e aí, se você voltar agora, vai ser ruim. Casamento é bom, mas é uma sombra. O casamento perfeito é com Jesus quando ele voltar. Você quer ser reconhecido no seu trabalho? Você vai viver num mundo justo, que seu trabalho vai ser devidamente reconhecido, de forma justa, quando Jesus Cristo voltar. Anseie por isso, apresse a vinda de Jesus, porque vale a pena. Como apressar a vinda de Jesus? Prega o Evangelho. Bom, se Deus está dando tempo para mais gente converter, prega o Evangelho para que mais pessoas ouçam. Em Mateus 24:14, Jesus fala, quando o Evangelho for pregado em toda nação, todo país, aí sim virá o fim. Claramente está conectado a pregação do Evangelho com a volta de Jesus. Pregar o Evangelho é apressar a volta de Jesus. Você quer que Jesus volte logo, meu irmão? Prega o Evangelho. Pedro está dizendo, faça isso, apresse a vinda de Jesus. David Brainerd, eu li o diário desse homem, é publicado pelo Jonathan Edwards, que é um pastor famoso, né? Esse cara, ele era um homem comum, sabe? O diário dele é legal porque você consegue ver a luta dele para se concentrar na oração. Ele fala, hoje eu tentei orar, mas eu estava me sentindo mal e acabei não conseguindo. Ou hoje eu fui orar e me distraí com alguma coisa e orei por poucos minutos e passou. Mas era um missionário que foi pregar aos índios nos Estados Unidos. E ele viveu numa época que pregar aos índios não era tão fácil. E ele passava horas a cavalo, indo de um lugar ao outro, tentando conseguir. Ele tem muito sucesso no final de sua vida, mas se você lê o diário no começo, é tristeza após tristeza, passando o tempo pregando para índio que não, ele falava que não estava interessado no Evangelho. Ele fala de chegar numa vila e ficou um ano lá numa vila e ninguém estava interessado no Evangelho. A maior alegria dele quando você lê o diário é quando ele fala assim, hoje Deus me deu a graça de orar por horas pelas almas perdidas, pelas almas dos pagãos. Ele tinha pressa em pregar o Evangelho porque ele sabia que Jesus estava voltando. Ele precisava que essas pessoas ouvissem o Evangelho antes de Jesus Cristo voltar, para que elas pudessem ser salvas. E assim ele fazia, e assim ele dedicou a vida. Ele passou a vida pensando que pagãos precisavam ouvir o Evangelho, e fez isso o tempo todo. Sabe aquele seu primo que todo ano você faz uma resolução de que no ano seguinte você vai orar por ele, vai conversar com ele, vai buscar mais ele, vai pregar? Sabe aquele seu melhor amigo da escola, que nunca conheceu Jesus, e que todo ano você fala que naquele ano você vai tentar se aproximar dele e falar de Jesus? Esse ano não deu, né? Teve uma epidemia, te atrapalhou. Ano passado foi outra coisa. Essas pessoas vão para o inferno se não crerem em Jesus. Não existe salvação em outro nome.
Não importa que esse seu amigo é muito gente boa, cuida das pessoas, faz tudo o que pode pelo bem. Sem Jesus, ele está indo para o inferno. Paulo fala assim em Romanos 10,14: como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E afinal, quem deve pregar? Será que é o pastor? Será que alguma vez na vida o pastor vai ter a chance de pregar para essa pessoa? Ou será que você, que encontra com ele sempre? Ou aquele seu familiar que você, que vive querendo ouvir sua ligação, sabe? Vive querendo ouvir sua voz. Mas que toda semana você fala, eu vou ligar, mas essa semana não dá, sabe? A vida está corrida. E você está correndo com a sua vida. E essas pessoas estão indo para o inferno. Porque a sua vida está corrida e você tem outras prioridades. O que me dói em tudo isso é que a gente não está de joelho chorando. A minha luta enquanto relia meu sermão, a minha oração era: Deus, por que eu não estou chorando de joelho sem conseguir parar? Jesus Cristo está voltando. Eu não estou preparado. Jesus Cristo está voltando e vai encontrar alguém que fez um monte de desculpa, que não procurou os amigos que disse que ia procurar, que não pregou o evangelho como disse que ia pregar. Alguém que desperdiçou tempo de diversas maneiras. Alguém que não cumpriu o que o evangelho manda a gente cumprir. Como eu não estou desesperado. Voltando ao diário de David Brainerd, ele diz que pregava e quando ele via os índios chorando, ele sabia que Deus estava atuando, sabe? E ele fala que via índio deitado no chão, gritando na língua deles, e ele não entendia, e ele procurava o seu tradutor e perguntava o que era, e eles diziam: ah, miserável pecador que sou. E agora? Essa é a única resposta quando você entende o que Deus está querendo de você. Quando você entende que Jesus Cristo está voltando e que Ele vem para julgar o mundo. Que você precisa ser santo e piedoso, que você precisa esperar e estar pronto para a volta dEle, que você precisa apressar essa vinda pregando o Evangelho, que isso vai ser cobrado de você. A única resposta que a gente pode dar é desespero completo, é chorar sem conseguir parar. Me parece que Pedro esperava isso de quem ele estava pregando, porque ele fala assim, no último versículo que a gente leu: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Existe esperança. O mundo vai ser desfeito, mas existe esperança. Existe esperança porque existe um caminho. Eu não estou preparado e você não está preparado, mas tem esperança porque Jesus Cristo veio. Nós cremos em Jesus, a gente anseia pela justiça de Jesus. Essa semana a gente comeu, bebeu, enfeitou a casa, trocou presentes, fez festa, cada um de um jeito. E a gente fez tudo isso para lembrar que Jesus Cristo nasceu. Sabe, aquela promessa antiga contra o pecado, de alguém que ia acabar com a serpente, foi cumprida. Jesus Cristo veio. O pecado, o seu pecado já foi derrotado, é por isso que existe esperança. Você pode lutar, porque Jesus já venceu. O Senhor do Universo, aquele por meio de quem tudo foi criado,
aquele que sustenta todas as coisas, a palavra de Deus, se fez carne, virou um de nós, habitou entre nós, teve fome, teve sede, morreu, carregando os nossos pecados. Você crê nessa promessa? Você crê nessa história? Você crê nesse evangelho? Se você crê, meu irmão, o seu coração não arde para pregar esse evangelho para todo mundo que você conhece. Você consegue dormir sabendo que seu amigo que você ama não conhece ou não crê nisso ainda? Você conhece a história de José Manuel da Conceição? Foi um padre convertido ao presbiterianismo aqui no Brasil, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Ele entendeu que ele devia pregar o evangelho. E ele vai em todas as cidades que ele já tinha sido padre, e ele vai pregar o evangelho, ele vai de casa em casa. Ele usa todo o seu dinheiro para isso. Quando ele acaba com o dinheiro dele, ele continua pregando de casa em casa. E aí ele procurava uma pessoa humilde na cidade, pedia para dormir na casa da pessoa, dormia lá, no outro dia ele acordava, buscava uma vassoura, limpava a casa da pessoa para pagar pela sua estadia. Um ano, alguém rico de uma igreja do Rio de Janeiro chama ele para passar o Natal com eles, para ele descansar, para ele ter, uns dias de alegria. E ele então vai caminhando e usando o dinheiro da viagem para abençoar as pessoas pelo caminho. Confundem ele com um mendigo, e não podia isso no Brasil. Então, prendem ele. Alguns dias são gastos na cadeia para ele conseguir mostrar que ele não é um mendigo, ele é um pastor que dedicou a vida para pregar o evangelho. Quando ele é liberado, ele está fraco, ele está sem dinheiro, e ele continua caminhando para o rio para encontrar o amigo. Ele cai na estrada. O oficial que socorre ele, leva ele para o hospital, converte diante do serviço daquele homem. Ele morre no hospital, logo que chega, morre de exaustão de pregar o evangelho. Meu irmão, eu estou muito longe de morrer de exaustão de pregar o evangelho. Isaías 65:17 promete um novo céu e uma nova terra. Isaías 66:22 diz assim: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Primeiro eu queria falar com você que não tem certeza se seu nome está aí, nessa lista de gente que vai estar nesse novo céu e nova terra. Se você não sabe, e quando eu falei, você pensou no seu pecado e ficou assustado, creia em Jesus. Existe uma promessa de salvação. Não existe pecado grande demais para o perdão de Deus. Existe uma promessa de mudança de coração. Se você luta contra o pecado e acha que não vai vencer, Jesus Cristo está com você para te ajudar. Mas eu queria também falar com você que tem certeza que seu nome está lá. Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore. Você consegue ver o fruto do Espírito em você? Você consegue ver a sua mudança caminhando para mais santidade? Caminhe por uma vida santa, anseie pela santidade, pregue a palavra. Jesus Cristo está voltando. O que ele vai encontrar? Eu quero ler para vocês como Pedro conclui essa história. Ele fala assim, no versículo 14 e 15, depois do texto que a gente leu. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você ouviu tudo isso? Esperando, se esforce para viver vida santa. E considere
que não está demorando. Deus está dando a chance de mais gente ouvir o Evangelho, então pregue o Evangelho. Pedro diz que ele e Paulo concordam com isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado porque existe esperança e uma maneira de salvação. Deus, nos perdoa porque a gente não dá valor a esse Evangelho. A gente esquece. Escolhe esquecer de que o Senhor está voltando, de que Jesus vem. E a gente não vive de acordo com essa vinda. Deus, que Jesus venha e nos encontre preparados, prontos, à espera dele, sem máculas, santos. E Deus, que a gente possa dedicar nossas vidas para apressar a vinda de Jesus, pregando o Evangelho. Que a gente possa viver para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.